nome da pregação de hoje é A Igreja é Vitoriosa Sempre. Hoje a gente vai falar sobre 2 Samuel, capítulo 8, 9 e 10. O que a gente tem aqui, e esses textos, estes capítulos, geralmente são pregados assim mesmo, juntos, porque de fato eles estão relacionados. O que a gente vê aqui em 2 Samuel, capítulo 8, 9 e 10, tem a ver com as vitórias de Davi sobre várias nações que estavam ao seu redor. É importante que a gente leia aqui o texto de 2 Samuel 8, 6 e 7, que é um bom resumo de tudo isso aqui. 2 Samuel 8, 6, só o 6 já é o suficiente. Então Davi estabeleceu guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. O Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Eu quero falar então que o reino de Davi é um tipo, é um símbolo, é uma profecia do reino de Jesus Cristo sobre a sua igreja. O reino agora. E que é um reino vitorioso, jamais derrotado. A perspectiva de Deus sobre nós, o seu povo, nunca é uma perspectiva derrotada, como inúmeras vezes nós vemos por aí. Porque o cristão, até em meio à derrota mais profunda, Paulo diz que somos mais que vencedores em todas as coisas. Como podemos dizer sobre o nosso Cristo que ele reina e que o nosso rei está perdendo? Como podemos dizer uma blasfêmia dessa? Jamais. Essa perspectiva tem muito mais a ver com a incredulidade e uma interpretação errônea da palavra de Deus. Porque o povo de Deus foi chamado à conquista. O povo de Deus foi chamado a triunfar. Porque Jesus Cristo é aquele que luta as nossas batalhas. E esse é o contexto. O contexto de 2 Samuel 8 é aquele que vem logo em seguida a Samuel 7, em que Deus faz aliança com Davi, dizendo: Davi, o seu descendente, o seu filho, ele vai reinar para sempre. E ele vai construir para mim uma casa. Eu expliquei para vocês nas outras pregações que Salomão, o filho de Davi, de fato, ele reinou até o fim de seus dias. De fato, ele construiu uma casa para Deus, mas a dinastia de Davi durou 400 anos. Os filhos de Davi não governaram para sempre. Por isso, então, o Novo Testamento, não sou eu, o Novo Testamento interpreta que esse descendente aqui, que iria reinar para sempre, é Jesus Cristo. E ele começa de fato a reinar sobre a sua igreja, quando ele morre, ressuscita e ascende aos céus. Lembra que ele dizia, o reino está próximo? Lembra disso? Pois bem, lembra quando ele falou, olha, o meu reino não vem com visível aparência, vocês estavam interpretando de modo errado a vinda do Messias. E Jesus então estabelece o seu reino e ele reina sobre a sua igreja e sobre todos. E aqui, em Samuel capítulo 8, a gente está vendo isso. Isso aqui é uma amostra do reino futuro. Para eles naquela época, para nós é presente. Está vendo? Deus está dizendo assim, ó, olha o que eu estou fazendo aí com vocês, por meio de Davi. Veja, Davi, aquele que saiu lá de trás das ovelhas de seu pai, que não era nada, que venceu o gigante, eu dei força a ele. Olha agora, ele reinando sobre todos, subjugando as nações, vencendo todas as nações. Vocês, uma naçãozinha bem pequena, lembra, vocês eram escravos no Egito. Olha o que eu fiz por meio de vocês. Olha o que eu estou fazendo aí, por meio do meu servo Davi. Eu não posso fazer algo muito maior por meio do meu próprio filho, Jesus? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Tudo que a gente está vendo aqui nos primeiros capítulos, vamos dar uma lidinha aqui nos primeiros versículos. Verso 1, 2 Samuel 8, 1. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. Davi tomou Meteg e Amá das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os fez deitar no chão e os mediu com uma corda. Verso 3, Davi derrotou Hadadezer. Verso 4, Davi tomou 1.700 cavaleiros e 20.000 homens da infantaria. Também aleijou todos os cavalos. Isso aqui é importante. Aleijou todos os cavalos, exceto os cavalos para aparelharem 100 carros. Quando os sírios de Damasco vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Então Davi estabeleceu a guarnição na Síria de Damasco. Os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos, e por aí vai. E o texto vai descrevendo várias e várias vitórias de Davi, e sempre com essa ênfase. Deus dava vitória onde quer que Davi fosse. Onde quer.
Então, primeiro, as vitórias de Davi. No verso 12, ele lista 5 povos derrotados por Davi: Síria, Moabe, Amon, Filisteus, Amaleque e por aí vai. O que a gente está vendo aqui tem a ver com os cumprimentos das promessas de Deus. Deus havia dito para Davi: olha, eu vou dar descanso para vocês de todos os seus adversários. Você vai triunfar sobre todos os seus adversários. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus deu para Davi essa certeza e justamente por isso Davi tinha fé para ir e lutar contra inúmeras nações. O texto diz que Davi, em um momento, matou mais de 40.000 soldados de uma nação inimiga. E por que ele fazia isso? Porque Deus havia prometido para ele: você vai triunfar, porque você é meu filho. A minha bênção está sobre você. E é por isso que ele tinha coragem de avançar. É por isso que ele tinha coragem de iniciar aquelas guerras. Ou melhor, na maioria dos casos, ele apenas reagia àqueles que queriam matá-lo. Ele tinha coragem para enfrentar aqueles adversários porque ele tinha certeza da promessa. Eu sou com você, Davi. Eu sou com você. E isso tem a ver comigo e com você. Porque a Escritura declara que tudo foi escrito para a nossa edificação. Isso aqui, então, tem a ver comigo e com você. É Deus dizendo para nós: nós somos vencedores sempre. Veja a importância disso para nós. O Salmo 2 tem tudo a ver com essa porção bíblica aqui que eu estou lendo com vocês. Tanto é que vários e vários teólogos dizem que o Salmo 2 tem a ver com isso aqui. O Salmo 2 é Davi descrevendo esse período de vitória. Ali, Davi está, no Salmo 2, reinando e subjugando as nações. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Vamos ver um resumo do Salmo 2. Deus dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião. De início, Davi está falando dele mesmo. No meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho. Davi está falando sobre ele mesmo. Deus está dizendo que Davi é o filho dele. Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Como assim? Ora, ele já era filho de Deus. O que significa essa expressão? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, sendo que ele já era filho de Deus. É só uma expressão para designar o seguinte: agora, Davi, tendo o seu reino confirmado, Deus está estabelecendo de fato e firmando Davi diante de todos. Aquele ali de fato é de Deus. Porque olha as vitórias que ele está tendo. Esse é o sentido então aqui. Pede-me, Deus dizendo para Davi: pede-me e te darei as nações como herança. É o que a gente está vendo aqui em 2 Samuel. Davi está subjugando as nações, colocando guarnições nessas nações, ou seja, soldados lá, para subjugar essas nações. Pede-me e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro. De fato, ele fez isso. Matou milhares. De apenas uma nação, ele matou 40.000. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Ok, isso aqui é Davi falando dele mesmo. Sabe como o Novo Testamento, não sou eu, sabe como o Novo Testamento, sabe como os apóstolos interpretam este salmo de Davi, em que Davi está falando sobre 2 Samuel 8? Eles interpretam que o Salmo 2, que Davi e seu reino triunfante sobre as nações, era uma figura do Messias, que é Jesus Cristo. A gente lê isso, por exemplo, em Atos capítulo 13. E cumpriu-se a promessa que Deus fez aos nossos pais, que de sua descendência nos ressuscitaria a Cristo, como também está escrito no 2º Salmo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui é um apóstolo no Novo Testamento pegando o Salmo 2. O Salmo 2 dizia respeito a Davi. Deus gerou Davi no dia em que Davi triunfou sobre as nações, aqui em 2 Samuel 8. O apóstolo Pedro, em Atos 13, está dizendo: isso aqui que Davi falou sobre ele, na realidade Davi estava falando sobre Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Deus provou para todo mundo: está vendo aí o meu filho? Ele venceu a morte. Davi venceu aqueles reis. Aquilo lá foi um símbolo, um tipo de Jesus Cristo, que venceu um inimigo muito maior. Ele venceu a própria morte. E ele agora é rei. E ele é um rei que reina sobre o seu povo, a sua igreja, e de maneira vitoriosa. Não sou eu. Eu não estou alegorizando o texto.
Eu estou dando para vocês a interpretação que o apóstolo, inspirado por Deus, está dando. Olha outro texto. Pedro, em Atos, ele ora e um paralítico é curado. Os sacerdotes ficaram indignados. Sabe o que Pedro faz? Ele cita o Salmo 2 de novo. Lá no Salmo 2, Davi começa o Salmo assim, ó. Por que as nações se enfureceram e os povos tramam em vão? Por que vocês estão enfurecidos contra mim? Diz Davi. Mas olha como Pedro interpreta o Salmo 2. Que disseram pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, porque se iraram as nações e os povos tramaram vaidade. Os reis da terra se levantaram e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Entendeu o que Pedro está fazendo? Davi escreve o Salmo 2, naquele contexto de 2 Samuel 8, em que Davi está vencendo as batalhas. Davi diz assim no Salmo 2, por que as nações se enfurecem contra mim, que sou o ungido de Deus? Pedro pega esse texto e aplica a ele e à igreja, dizendo assim, ó, aqueles homens estavam enfurecidos, não? Aí Pedro diz assim, por que vocês se enfurecem contra Cristo? Porque ao se enfurecerem contra nós, aqui a igreja, vocês estão enfurecidos contra Ele. Vocês estão lutando contra o reino de Deus. Vocês estão lutando contra o Messias. É Pedro, meus irmãos, não sou eu. É o autor bíblico inspirado por Deus interpretando para vocês aqui. Isso aqui, portanto, a história de vitória do povo de Deus em 2 Samuel 8, a história de vitória de Davi é um tipo da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo hoje. É um símbolo da vitória da igreja sobre este mundo. A perspectiva bíblica é esta, portanto, que a igreja é sempre vencedora. Note isso. Note as passagens bíblicas de Jesus Cristo. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Essa semente é a menor entre todas as outras, mas quando crescida se torna gigante. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo começa com 120 discípulos amedrontados dentro do cenáculo, porque Jesus Cristo havia acabado de morrer. Os apóstolos, todos eles, negaram Jesus Cristo. E aquela comunidade de pescadores, de donas de casa, que foi perseguida sistematicamente, mataram uma imensidão de cristãos. Mesmo assim, o Império Romano está de pé? Eu pergunto a vocês, onde está o Império Romano? Cadê? Porque as nações se enfurecem e se levantam contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, contra o reino de Deus na terra. Onde elas estão? Cadê o Coliseu Romano? Só serve para visitar hoje. Acabou, morreu, sumiu. E aquela comunidade de pescadores, onde ela está? Triunfante, vencedora, indo por todo o mundo e pregando o evangelho em todos os lugares. Em todos os lugares. Essa é a perspectiva. Mesmo quando alguém poderia olhar aquela igreja sendo perseguida, pobre, sem dinheiro, sem prestígio. Mas o Império Romano, cheio do dinheiro. O Império Romano, cheio de armas. Mas era podre, estava apodrecendo. A igreja, os cristãos morrendo, sendo assassinados. E viva. Mesmo em meio à morte, triunfante. Mesmo pobre, como disse Paulo, pobre, mas enriquecendo a muitos. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Temos experimentado fome, perigo, nudez. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva. O povo de Deus é triunfante. Lembra quando Jesus disse? Não, ninguém que quer esconder uma cidade, edifica a cidade em cima do monte. Se eu quero uma cidade escondida, eu não faço assim. Aí Jesus continua. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a cidade. Vocês, igreja. E eu quero que vocês iluminem o mundo. Por isso, eu coloquei vocês em cima da montanha. Para que vocês sejam vistos. Para que as suas obras sejam vistas. Ninguém esconde
o lampião debaixo da mesa? Nós o colocamos no melhor lugar para iluminar tudo? Aí Jesus continua: vocês são a luz do mundo. Lembra também quando Jesus falou que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja? Nós temos mesmo de ter uma perspectiva derrotada sobre nós, sobre o povo de Deus? É essa a perspectiva? De forma alguma. De forma alguma. No início da igreja primitiva, havia heresia, havia divisão, havia morte, perseguição. Mas eu pergunto para vocês, Jesus cumpriu a sua promessa ou não? Ele está reinando ou não está? A despeito de todos aqueles problemas e heresias, a igreja venceu todos os seus adversários. Houve períodos terríveis? Houve. Mas ela venceu, se reergueu e continuou. Portanto, é essa perspectiva que nós temos que ter, de formar filhos fortes e não fracos como em muitas igrejas são formados. O salmista diz que o filho do justo, ele vai herdar a terra. Devemos criar os nossos filhos fortes para serem luz neste mundo, para serem uma bênção neste mundo. Essa deve ser a nossa perspectiva, de sermos bênção onde Deus nos colocar. E, através da vitória do povo de Deus, o mundo seja iluminado. Nós somos chamados a ser um farol para esse mundo que está em trevas. Portanto, é assim que nós devemos nos enxergar sempre. Somos mais que vencedores sempre. Por que isso é tão importante? Davi não teria coragem para enfrentar nações se ele acreditasse que ele iria perder. Nem faz sentido. Por que eu entraria numa guerra que vou perder? É por isso que em tantas igrejas eles não enviam missionários. Eles têm a certeza de que a igreja não vai crescer. Eles se vangloriam de que a igreja deles tem 5 pessoas apenas há 20 anos. Eles se vangloriam disso. Se vangloriam de que suas igrejas estão morrendo. Não abrem uma igreja há décadas. Não levantam pastores. E estão felizes, dizem eles. As portas do inferno não vão prevalecer. Nota a ilustração? O inferno está ali e nós arrombamos a porta. E nós saqueamos o inferno. E nós triunfamos sobre o inferno. Essa é a perspectiva da igreja. É essa a perspectiva. Jesus nos deu uma missão de conquista. Ide e fazei discípulos. Ele não disse, ide e tentai. Ide e fazei. Ora, se isso não vai acontecer, então Deus nos deu uma missão impossível? Não, Ele deu uma missão possível. Isso aqui é tipo, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. É um mandamento com promessa. Aquilo ali é mais ou menos isso. É um mandamento com promessa. Ide e fazei discípulos. Prega o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Portanto, é assim que nós devemos nos enxergar. Nós somos o povo de Deus, o povo amado de Deus, a bênção de Deus está sobre nós. E quando as coisas não estiverem indo bem, nós devemos avaliar. Senhor, vê se há em nós algum pecado e nos conduz ao arrependimento. Será que deixamos de acreditar nas suas promessas? Segundo, nós vemos aqui também no texto a misericórdia de Davi. Em 2 Samuel capítulo 9, vocês conseguem ler aí na Bíblia de vocês, no subtítulo, a bondade de Davi para com Mefibosete. Quem era Mefibosete? Um descendente de Saul. Saul era aquele inimigo histórico de Davi. Mas Davi diz assim, tem alguém aí da casa de Saul? Eu quero usar de bondade para com ele. Tem alguém aí da família de Jonatas? Porque por amor a Jonatas, que foi meu amigo, eu vou agir com bondade para com a casa de Saul. E havia Mefibosete. E diz o texto que Davi colocou Mefibosete para comer com ele à mesa. E aí, olha que coisa interessante. Davi reinou sobre todo Israel e administrava justiça e retidão a todo o seu povo. Isso aqui é interessante. Ele foi justo aqui, ele foi
misericordioso, ele foi correto. Ele foi correto. Outros matariam e eliminariam os descendentes de Saul, possíveis concorrentes ao trono. Davi não faz isso. Davi não faz isso. Quantas vezes nós não lemos aí histórias, por exemplo, no Império Romano, o imperador subia ao trono, matava todos os descendentes do concorrente. Davi não faz isso. Na Bíblia a gente lê histórias assim. Davi não faz isso. Ele agiu com justiça. E ele agiu com justiça também matando aqueles outros povos. Por exemplo, em relação a Moabe, de cada 3 soldados ele matou 2. 75% da nação foi beleléu. Um massacre, uma carnificina. Para me preparar para pregar um texto desse, eu leio o texto, leio comentários, costumo assistir outras pregações para conferir aquilo que eu estou falando, se eu estou falando besteira. E eu via um pastor falando sobre esse texto, e ele todo envergonhado, porque Davi matou muita gente. Eu não sei. Mas é uma geração de frouxo. Esses povos, eles eram adoradores de demônios. Esses povos, eles fizeram injustiça contra Israel. Esses povos pegavam seus bebês, colocavam numa espécie de grelha de churrasqueira e queimavam seus filhos vivos para obter o favor dos deuses. Esses povos, eles se prostituíam no culto. No culto. Esse pastor não tinha que se envergonhar. Deus efetuou justiça por meio de Davi. Como inúmeras vezes Deus sempre faz, Deus dá todas as chances possíveis para que as pessoas se arrependam. E mesmo assim aqueles povos insistiram em fazer o mal. Davi praticou justiça com o seu povo e também com as outras nações. E ele foi misericordioso com aqueles que ele quis por amor a Jonatas. Isso é interessante porque logo em seguida, no capítulo 10, a mesma cena acontece. Davi também quer ser misericordioso com o rei Amonita. O rei morreu e o filho tomou o trono. E Davi diz assim: eu usarei de bondade para com ele, porque o pai dele foi bondoso para comigo. Olha o que o texto diz. Então Davi diz: serei bondoso com Anum, filho de Naás, com seu pai, como seu pai foi bondoso comigo. Davi enviou seus servos para consolá-lo por causa de seu pai. E os servos de Davi foram à terra dos amonitas. Mas chegando lá, alguém disse para o rei: Davi está espiando a terra. Ele quer pegar a sua terra. Por conta disso, aqueles homens raparam a barba dos soldados de Davi e os deixaram nus. Uma vergonha. Por conta disso, Davi foi lá e matou 40.000 soldados daqueles homens malignos e depravados. Isso aqui é mais um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem usado de bondade com toda a raça humana. Como ele tem usado de bondade para com todos. Tem feito cair sua chuva sobre maus e bons. Tem enviado seus missionários para pregar no mundo todo. Tem enviado o sol a cada manhã, a natureza para mostrar que só um Criador pôde ter criado essa criação tão espetacular. E mesmo diante de todos esses feitos, diante de toda essa bondade, o que os homens fazem? Não queremos. Eles lutam contra Deus e querem humilhar Deus. Deus é injusto ao matá-los? De forma alguma. Note isso aqui, Apocalipse 19:15, falando de Jesus Cristo. Uma espada afiada sai-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar, do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus com um cetro de ferro. Notou a semelhança com o Salmo 2? Vamos voltar lá? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá lá. Tá lá no Salmo 2. O Salmo 2 tem isso aí, esse texto. Davi falando que ele reina com cetro de ferro. Ele reinava e ele era um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Não sei por que os pastores ficam com vergonha de falar sobre isso, sendo que Deus vai fazer exatamente isso hoje e amanhã, com aqueles que não se arrependerem de seus pecados, porque Ele está reinando com um cetro de ferro. Quando nós falamos, por exemplo, de nações que são subjugadas e pessoas morrem em miséria profunda, as pessoas dizem, que isso? É Jesus com seu cetro de ferro subjugando aquelas nações malignas e depravadas. Subjugando. Nossa, como eu posso crer em Deus com aquela nação lá sofrendo horrores? Como não crer em Deus depois disso? Se Ele está reinando hoje com seu cetro de ferro, punindo essas nações por conta de seus pecados, porque diante de todos os feitos misericordiosos de Deus para com eles, ainda assim, eles insistem em adorar outros deuses, eles insistem em adulterar, em matar seus filhos, insistem em serem desleais para com o próximo. É mais que justo o que Jesus está fazendo hoje. Oh, tanta maldade no mundo, será que Deus está reinando? Está. Está agora sentado ao lado de Deus, Pai. Paulo diz em Colossenses que em Cristo Jesus, Deus uniu todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. O propósito de Deus era fazer convergir em Cristo Jesus tanto as coisas do céu quanto as da terra. Ele fala de um Cristo que reina, que venceu sobre principados e potestades e está reinando agora. Nesses países em que crianças estão morrendo, que você pensa, onde está Deus? Ora, em todos esses países aqui, essas nações, crianças morreram. Porque Deus estava efetuando juízo ali. Jesus está agora efetuando juízo sobre este país, sobre a Venezuela. Ele não perdeu o controle de nada, de nada. Ele está reinando soberanamente. E o povo dele, o povo verdadeiro, continua triunfante. Pastor, mas eu estou vendo ali aquelas igrejas lá, aquele povo pilantra, sem vergonha. Tem pastor até de calcinha agora, quer saber? Brincadeira, né? Cada uma. Falsa igreja. Falsa igreja. É verdade. Sempre existirão os falsos, como Jesus já anunciou. Mas ai daquele que não condena a falsa igreja. Ninguém criticou mais a falsa igreja do que Jesus. Ninguém foi mais incisivo com os falsos pastores do que Jesus. Mas ninguém amou mais o seu povo do que Jesus. O que a gente vê às vezes são pastores enviados pelo diabo. Eles não expõem a falsa igreja. Eles têm uma atitude negativa em relação à igreja de modo geral. Eles não fazem a distinção que Jesus bem fez. Isso aqui é de Deus, isso aqui é falso. Não. Eles têm uma atitude negativa para com a igreja. Eles têm uma atitude negativa para com os pastores e servos de Deus. Esses estão enfurecidos, como Pedro disse. Por que vocês estão enfurecidos contra Deus? Ao estarem enfurecidos contra Pedro, contra a igreja, Pedro diz, vocês estão enfurecidos contra o Senhor. Esses também serão esmigalhados. Sabe por quê? Eu estou chegando à minha casa e um maníaco está avançando para cima de minha esposa. Sabe a única oração que eu faria? E eu faria de verdade. Isso aqui não é só ilustração, de verdade. Para que Deus me desse força de um urso, e a coragem de um Davi, para pegar esse homem e trucidá-lo, arrancar as tripas dele com meu dente. Era assim que eu oraria. Vocês acham que o meu Deus é menos zeloso para com a esposa dele do que eu para com a minha? Não. Por que as nações se enfurecem contra o povo de Deus? Portanto, quando você enviar o seu filho lá para o mercado de trabalho, para a faculdade, onde quer que seja, diga para ele assim, a bênção de Deus é sobre você, meu filho. A única coisa que você tem que temer, o único que você tem que temer é a Deus. A mão de Deus é sobre você. Você é a luz neste mundo. E o salmista declara, o justo,
que não anda no conselho dos ímpios, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele é bem-sucedido. Porque Deus plantou você aqui nessa terra para ser luz neste mundo. Vá e seja mais que vencedor sempre, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao sofrimento profundo. Você pode acabar na cadeia. Você pode acabar na cadeia decapitado. Na cadeia decapitado, você será infinitamente mais vencedor do que Herodes no trono, do que César no trono. Porque em todas as coisas, o povo de Deus é sempre mais que vencedor. Tenha essa perspectiva. Lembre-se disso. Porque aí você terá coragem para enfrentar os inimigos. Como Davi teve. Davi teve porque ele sabia que ele era o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Nós também não somos? Nós não somos os eleitos? Que fomos escolhidos antes da fundação do mundo? Que Deus nos viu substância ainda informe e nos elegeu e nos amou e está conosco? Portanto, avante, igreja. Vamos ficar de pé?